O Ministério Público Estadual pediu a perda do exercício do cargo público de diretor do Centro de Saúde do Tribunal de Justiça de Goiás, que é o médico Ricardo Paes. A ação civil pública do MP por improbidade administrativa surgiu depois das denúncias de assédio sexual feitas por 10 servidoras do TJ. Confira na reportagem de Danusa Azevedo. A denúncia pede a perda do exercício do cargo público ocupado pelo médico. Segundo os promotores, as primeiras representações feitas contra ele foram recebidas em abril de 2018. Mas a acusação foi formalizada agora em função de atrasos causados pela tentativa do médico de intimidar vítimas e pelo número de representações feitas por ele contra os promotores que trabalham no caso. Esse tumulto ele consiste basicamente em, durante toda a investigação, o investigado ter representado contra mim, doutora Fabiana, na Corregedoria, no Conselho Nacional do Ministério Público, ter proposto um mandado de segurança no Poder Judiciário pedindo o nosso afastamento, inclusive do cargo, proposto ações criminais contra vítimas e testemunhas contra a minha pessoa, no intuito de não apurar, mas de tumultuar e intimidar. Essas ações criminais, tentativa de abertura de ações criminais, já foram barradas pela Justiça no que diz respeito às vítimas e às testemunhas. A nossa, que está no TJ, deve ser barrada também, que sequer foi despachada pela desembargadora relatora. E as investigações administrativas foram todas, repito, todas arquivadas. Tá? E o mandado de segurança que está no TJ ainda está pendente, mas por óbvio que perderá o objeto, porque não tem nenhuma fundamentação, nenhuma justa causa. A ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra o médico Ricardo Sandré, diretor do Centro de Saúde do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, teve como base um inquérito civil que investiga a prática de assédio moral, sexual e abuso de poder durante o trabalho dele no tribunal de 2013 a 2018. Esse contexto que ele, então, adotou uma conduta de constante constrangimento, humilhação, menosprezo à condição profissional e feminina das servidoras e principalmente de objetificação das servidoras. Isso ficou demonstrado pela forma como a forma de tratamento com as servidoras e também a forma das abordagens sexuais, sempre na frente de pessoas, inclusive homens, em tom de gozação, com assim palavras muito chulas e de forma muito explícita. O Ministério Público agiu diante da representação de 10 servidoras que disseram ter sofrido assédio por parte do médico. Há relatos também de que Sandré portava uma arma de fogo e que chegou a empunhá-la na intenção de intimidar os servidores. Segundo foi apurado, no exercício desse cargo de direção, ele criou um ambiente hostil, um ambiente de trabalho hostil, por meio do medo que foi incutido nos servidores, inclusive em razão de ostentar a condição de genro do então presidente do Tribunal de Justiça e pelo porte ostensivo de uma arma de fogo. Criou desavenças entre os servidores, maledicências e assim instalou, possibilitou o isolamento desses servidores e a menor resistência desses servidores que, desagregados, não tinham melhores condições de se insurgir contra aquela postura assediadora. Não há denúncia criminal contra o médico, porque as vítimas não o denunciaram em um prazo de 6 meses e os crimes prescreveram. Os promotores vão continuar trabalhando no depoimento de outras 30 vítimas para formular novas denúncias contra o médico. Os advogados de defesa de Sandré disseram que agora vão trabalhar para provar a inocência do cliente. A defesa garante também que mudanças administrativas dentro do centro médico provocaram as denúncias. Por exemplo, medidas que exigiam o cumprimento de horários, medidas que exigiam que alguns peritos exercessem atividade também na questão de emergência, atendimento do servidor público. Isso, por exemplo, inviabilizou que alguns médicos pudessem ter a sua clínica, o seu serviço médico exercido de forma particular, sem ser perturbado agora por uma demanda pública. O advogado disse que o fato envolvendo uma arma de fogo foi um caso isolado e dentro de um contexto.
Então foi dado um outro sentido para um evento que aconteceu numa reunião, cujo assunto dessa reunião com os peritos era exatamente a possibilidade de concessão de porte de arma de fogo na Polícia Federal. O assunto era exatamente esse, e nesse contexto foi discutido sobre isso, e ele falou da condição dele que tem, de fato, legalmente, o direito de exercício desse porte. Das acusações de intimidação, a defesa disse que apenas medidas dentro da lei foram tomadas. E que a justiça seja feita. 12:19, mais uma vez.